Porção de Devaneios. Basicamente, são episódios que a gente vai conversar, assim, trazer umas reflexões que são muito pessoais nossas. Parte desse processo é porque, pelo menos pra mim, e eu posso dizer por mim, mas eu acho que por você também, né, meu bem? Não sei. Ouvir histórias e assim, reflexões de outras pessoas sobre a vida delas, sobre a experiência delas, me faz pensar muito sobre a minha própria experiência. É que eu acho que tem uma questão, né? Primeiro a gente ouve a história e aí a gente, cara, assim, todas as vezes que a gente falou com alguém, a gente ouviu muito atentamente o que a pessoa tava falando. E aí depois de falar com eles, rola essa outra parada que é a gente voltar pra gente e a gente tentar, tipo, pensar em tudo que a pessoa falou e como que se encaixa na nossa história, nas nossas vivências, como que a gente consegue se refletir na pessoa, tipo, sabe? Sim. Não sei, eu acho que, pelo menos a entrevista, eu acho que rola assim comigo, assim, tipo, acho que a maior parte do tempo é pós-entrevista do que em entrevista. Só queria fazer um adendo que, tipo assim, eu tô cansado pra caramba, porque o podcast é um projeto paralelo da gente, né? E a vida de trabalho tá uma loucura recentemente, e a gente tá fazendo tudo ao mesmo tempo. É. Então, a ideia do Devaneios é ser um lugar um pouco mais relax, um pouco mais descontraídão do que a energia que a gente tem na hora de trocar as experiências, as vivências de outras pessoas. Então, Sim. não vai ser um episódio pauleira. Vai ser um episódio mais caseiro mesmo. Parte desses episódios que a gente tá se propondo a fazer do Porção de Devaneios, agora é uma conversa entre eu e você, mas a gente quer mesmo que seja conversa com outras pessoas sobre assuntos específicos, né, que vão acabar surgindo naturalmente no nosso processo, assim. Mas é que nesse assunto especificamente, a gente já tava conversando antes, e aí a gente pensou, por que não? Já que temos um podcast, já que pra gente ouvir história, né, as reflexões de outras pessoas faz tão bem, por que não transformar isso que a gente já tá conversando aqui entre nós num episódio? E aí, no caso, a nossa conversa era por que a gente se considera não mono? Como que começou isso, sabe? Tipo, por que a gente foi se identificando com o processo? Não, e também o que é positivo, porque a gente vê muita história de sofrimento. A verdade é essa. Muita. A experiência da galera é muito de sofrimento. E a gente Da também... galera minha não, a minha é suave. Da nossa também. Mas, de todo mundo, assim, sempre que você vai ouvir a história de alguém fala do quanto eles estão sofrendo, do quanto eles sofreram, do quanto foi difícil, etc. E eu acho que parte da ideia desse devaneio aqui foi isso, né? Tá, e o lado bom? Tipo, tá tendo? qual é o lado positivo? Porque desse jeito parece que só tem treta. Eu acho que assim, minha visão, pelo menos, por qual motivo eu me considero não mono, né? A minha visão é que, assim, tem uma etapa inicial, que é tipo assim, o primeiro contato, sabe? O primeiro contato que eu tive com não monogamia, que eu me reconheci não mono. E aí, depois disso, na minha percepção, tem um intermediário ali, que é quando as coisas vão se organizando, e aí você vai meio que, sabe, tipo, elaborando um pouco melhor isso e entendendo um pouco mais as coisas. E tem o ponto crucial, que é assim, pós-crise ou enquanto tá rolando uma crise, sabe? Que você até pensa em, será que eu sou no mono? Será que eu quero isso pra mim? E aí você meio que precisa retomar as ideias, assim, será que faz sentido isso pra mim? E aí é engraçado porque vem uma outra visão sobre do porquê ser não mono, sabe? Sim. Meio que você tenta se recordar e ter uma outra visão sobre tudo. Entende o que eu tô querendo dizer? Você se redescobre, né? Isso, é uma exatamente. redescoberta da não monogamia. Assim. Exatamente. E aí o que eu quero saber é, por que a sua não monogamia começou, assim? Qual foi o motivo que você se entendeu não mono no comecinho? Eu acho mais justo a gente falar de você antes, na real. Porque a gente tava junto já e você trouxe isso pra gente. Então eu acho que muito da minha vivência tá ligada com o fato de que você trouxe esse assunto pra mim e com a sua história, assim. Tá, falando sobre mim. Eu era nova, né? Novinha, assim. Eu tinha, sei lá, meus 19 anos quando eu entrei em contato com isso. Já tava com você. E é claro que, assim, a abordagem era diferente. As referências eram diferentes. E, convenhamos, né? Hormônios eram diferentes também. Então, muito vinha comecei a namorar muito cedo, né? E era uma coisa muito já séria e que eu queria muito, no caso, você na minha vida. Só que eu queria... A não monogamia me deu a oportunidade de viver mais experiências sem ficar sem você, sabe? Poder fazer isso de forma simultânea, conhecer mais gente e também entender mais a minha sexualidade, sabe? Poder explorar mais a minha sexualidade, assim.
veio muito desse lugar no comecinho, sabe? Uma coisa mais, tipo, bem jovem, assim. Quero muito conhecer as coisas, aquela sede de viver, aquela sede de experimentar, de... Ai, meu Deus, tem tanta gente nesse mundo, eu quero conhecer todo mundo, eu quero viver com todo mundo, eu quero, sabe? Tipo... E os hormônios nas alturas, né? Convenhamos, porque nessa época aí é tudo uma grandíssima delícia. A gente tinha o quê? 20? Acho que 19. 19, tá aí. Uns 20. Pra mim, acho que foi bem parecido, assim. Uma das coisas é que, tipo, eu tinha certeza que eu tinha muito amor por você e que eu queria ter você na minha vida, se possível, pra sempre. Só que ao mesmo tempo eu ficava muito preocupado de, tipo assim, tá, mas o que ela tá me falando é basicamente assim, tipo, pô, eu quero viver minha juventude. Como é que a gente vai chegar lá na frente e vai ficar se remoendo? Eu não quero que, tipo, e eu pensava assim, eu não quero que ela chegue com 40 anos e ela olhe lá atrás e fale, puta, eu não vivi as coisas que eu queria ter vivido, sabe? Tipo assim, eu não vivi minha juventude e ficasse frustrada, exatamente. Então acho que lá no começo eu vim muito desse lugar de tipo, vamos tentar esse negócio louco que ela tá falando, porque eu acho que é o que faz sentido em longo prazo, assim. Mas eu não tinha muito essa vibe pra mim, né? É isso que eu ia perguntar. Eu não tinha muito, tipo, eu quero curtir, eu quero ficar com pessoas, eu quero... É isso não que eu não perguntar. quisesse, mas tava acontecendo várias outras coisas na minha vida que meio que isso era secundário, assim, sabe? Tipo... Mas isso te animava ou não? Animar é um termo forte, mas sim, claro que você vai numa balada e você ter a possibilidade de ficar com alguém, de flertar e etc. Na época, especialmente, a gente era baladeiro. Óbvio que sim, sabe? Mas não era o principal, não era o que eu... sei lá, era mais em relação a você e ao nosso relacionamento e garantir que a gente ia estar junto e feliz por muito tempo do que necessariamente essa vibe da pegação e da exploração e etc. Mas isso num primeiro momento, né? Pelo menos no primeiro momento foi assim. Eu ia falar que interessante, porque eu tava pensando que, assim, o meu segundo momento tem mais a ver com o seu primeiro momento do que, sabe? Porque isso que você falou, basicamente foi me dar uma liberdade porque você queria que eu fosse feliz junto com você, a longo prazo, né? É tipo isso que você tá falando? Então, pra mim isso foi um segundo momento, porque o primeiro foi essa sede de querer experienciar e vivenciar as coisas, e aí o segundo momento, que foi depois de começar a viver um pouco mais, no caso era relacionamento aberto, mas eu acho que até certo ponto, até depois que a gente se descobriu como amor livre, digamos assim, eu tinha um pensamento mais do tipo, nossa, como isso aqui é bonito e incrível, sabe? Tipo, fazer com que a pessoa que você ama poder viver muitas possibilidades que fazem sentido pra vida dela, de querer ver ela de forma legítima bem, sabe? Independente de você. A cumplicidade, né? A cumplicidade de você ver o quanto é bonito a outra pessoa que você ama poder construir, tipo, vínculos muito ricos com outras pessoas. E vínculos, assim, tão ricos quanto o que você tem, sabe? Tipo, isso pegou pra mim na metade, assim, sabe? Mas sabe o que é engraçado? Pra mim, não. Pra mim, teve um momento antes que não tem a ver com o afeto sexual, tipo, atração física, nem nada do gênero. Tem um momento antes que eu falei, tipo, cara, isso é muito legal. Que é, tipo assim, quando caiu a ficha que a gente conversava muito sobre os sentimentos. E que sempre. a gente se abria muito um com o outro. E que a gente tinha esse negócio da gente poder falar o que a gente quisesse. E ser 100% honesto, sem ficar com dedos ou pisando em ovos. Assim, vou ser bem sério. Eu acho que no começo eu meio que tava fazendo meio que quase por você. Não por você, mas tipo assim... Sim. Eu não tava exatamente comprado na ideia. Eu sei. Eu lembro que eu até te perguntava muito. Eu falava assim, mas isso faz sentido pra você? Porque se não fizer, eu não quero que... Você lembra que a gente tinha umas conversas assim? Tipo, eu não quero que a gente viva essa realidade se de alguma forma te machuca. Lembra? Que rolavam uns papos assim? Sim, sim. Eu lembro que eu até cheguei a falar, lembra? Eu cheguei a falar, tipo assim, olha. Aí eu falei assim, a minha vontade de ter um relacionamento aberto é tipo 5. A minha não vontade é tipo 6. Então, eu tenho menos vontade do que eu tenho vontade. Só que por você, eu faço esse esforcinho extra pra gente chegar lá, entendeu? Sim, E eu lembro que eu falei isso pra você bem no começo, assim, sei lá, tipo... Iniciozinho. Bem no iniciozinho, né? Os primeiros meses, assim... Não, acho que até um ano, sei lá. Mas é isso que eu ia falar, tipo... E aí eu acho que teve um momento que me comprou. Que foi esse momento que caiu a ficha que a gente falava muito e a gente trocava muito honestamente um com o outro. E assim, tudo bem que é um episódio relativamente recente, mas tem uma ligação com o que eu sentia lá atrás.
o episódio do carnaval, que a gente foi com uma galera no... Eu não lembro qual que foi, mas a gente tava saindo da estação de metrô e tava completamente abarrotada a estação de metrô. E a galera era toda monogâmica, né? Tipo assim, até porque a gente não conhece Não tinha muitos amigos não mono. Não tinha na muitos época. amigos não mono na época. E eu lembro que a estação tava abarrotada, a gente levou, se eu não me engano, a gente levou umas 2h30 pra sair entre o trem e sair da estação. Caos. Então estava completamente, era uma massa de pessoas, não tinha como se mexer lá dentro. Tô com dificuldade de respirar só de lembrar. Então, e aí, eu não sei se você lembra, mas tinha, uma das meninas tava com os peitos pressionados nas minhas costas. Sim. Nesse muvucão. E eu não sei se você lembra que ela te pediu desculpa. Sim. Ela chegou e ela te falou assim, tipo, amiga, desculpa. Por estar encostando os meus peitos no seu namorado. Exatamente. E eu fiquei tipo, tá... Acho, não sei. Tipo, não é como se tivesse opção. Não é como se ela estivesse fazendo uma maldade. Primeiro, não tinha opção. Segunda, era o corpo dela. É que eu acho que ela também tava desconfortável porque era o corpo dela, né? Mas e se ela quisesse também, sabe? Tudo bem. Segundo, não tinha a ver comigo, tinha a ver com você e ela, porque eram vocês que estavam se encostando e não eu. E eu fiquei tipo, eu tô completamente aleatória, longe até, sabe? Tipo, mas tudo bem. Isso fez ligar o negócio em você, né? Você falou. Não isso, mas esse é um episódio que representa o que fez ligar as coisas em mim. É entender a vida como ela é, e não como a gente gostaria que ela fosse, sabe? E a gente poder ser honesto um com o outro disso. Pegar na mão de uma amiga não necessariamente significa nada, tipo, sabe? Tipo, é só literalmente um contato físico com uma pessoa que eu tenho carinho. Não precisa ter beijo, não precisa ter sexo, não precisa ter nada disso, sabe? E quando deu esse clique de a gente pode viver coisas além da experiência afetiva sexual, de poder se liberar entre amigos e de ter o carinho, o contato, afeto, que na época, não na época, mas assim, a relação monogâmica normalmente implica com isso, né? Limita pra caramba. Porque medo de ciúmes. Limita porque tudo pode ser um sinal de algo. Exatamente. E aí foi esse. Esse foi o clique. Assim, esse eu acho que foi quando literalmente me comprou, sabe? Outra coisa que eu tava falando, que é sobre esse intermediário de me entender não mono, tem a ver com isso também, essa honestidade de conversa, sabe? Eu entendi que viver a não monogamia, pré-requisito era poder ser muito honesta nas nossas trocas, ter muito diálogo, sabe? E não que a gente já não tivesse isso até quando a gente era mono, e não que isso já não fosse algo que fosse necessário pra eu me relacionar com outras pessoas, porque era, em algum momento, quando eu ainda achava que eu era mono, era uma coisa que eu já queria das minhas relações, mas ainda assim, foi além. Sim. Até ser honesto com você, né? Até ser honesta comigo, tipo, isso também fez muito sentido pra mim, porque me deu abertura pra falar de coisas muito além sobre, foi o que eu falei, minha sexualidade, sobre os meus desejos, sobre poder falar com você também, sobre outras pessoas que não eram só você, sabe? Tipo, e as minhas próprias inseguranças, poder contar com essa parceria muito honesta, sabe? De um lugar muito... Qual é a palavra que eu quero usar? De muito companheirismo. E aí, eu penso que também existe essa diferença, porque assim, teve esse início que foi mais vivências, teve esse meio pra mim que foi mais a parte da comunicação, a parte da honestidade, a parte do quanto é bonito ver ele feliz, independente de mim, construindo coisas incríveis, independente de mim. Mas aí, pra mim, teve a parte, tipo, da maior crise, assim, pós-maior crise. O que me fez ser não mono. Quais delas? Qual delas? Qual das crises? Não. Brincando. Você sabe qual que foi a Sim, maior? não, tô a maior ligado. de todas pra mim. Que aí eu não vou entrar, né? Porque isso aqui já é exposição demais. Mas tive uma crise. Não, da hora, né? Podcast de não monogamia e a exposição demais. A gente tá ótimo. Que maravilha, que ideia boa. Acho que é importante falar que crises acontecem, né? Quando a gente se relaciona com pessoas. E eu tive uma crise, acho que a maior crise de todas. O que me fez questionar muito se a não monogamia era pra mim, sabe? Se eu tava bem, se eu tava num lugar tão vulnerável e tão sentida e tão machucada em vários outros sentidos emocionais que me fez questionar, tipo, poxa vida, esse negócio tá me machucando pra caramba, sabe? E aí eu fiquei pensando, não monogamia é pra mim? Mas aí, pelo menos assim, falando sobre a minha vivência, eu entendi que assim, não era não monogamia.
sabe? Era me relacionar com pessoas que tava me ferindo. Não era não monogamia. E automaticamente eu tive meio que a terceira constatação do porquê eu era não mono, que foi... Isso conversa muito com a minha essência. Eu não consigo voltar atrás, sabe? Porque eu fui a vida inteira não mono e faz muito parte da minha personalidade, sabe? E agora que eu descobri, eu não tenho mesmo como retomar uma outra vivência, porque eu já sei quem eu sou. E também tem a questão de que talvez, até se eu escolhesse não vivenciar isso, digamos assim, tem a parte de que eu entendo a não monogamia como complemento da minha identidade política, sabe? Ela conversa muito com a minha identidade política. Pra mim isso é dividido. Foram momentos diferentes, eu acho. Em que sentido? Porque teve um momento da crise, e aí a identidade política veio depois. Porque pra mim, a não monogamia política veio muito recente. Então essa parte política não permeou a jornada toda, sabe? Então foi um outro momento, foi o último momento, digamos assim, né? Tipo, a última reafirmação do porquê ser não mono. Mas antes teve a crise. E o momento de crise e identidade política, pra mim, não tão juntos. Foram momentos separados. É que pra mim, assim, foram momentos separados no sentido de que eu tinha a minha identidade política até que bem definida. E ela foi se construindo também unida à não monogamia. Mas aí, quando eu tava no processo de crise, a minha ideia sobre não monogamia política já tava um pouquinho mais elaborada. Tipo, foi meio que junto com o meu processo de crise, sabe? Uhum. E também me fez olhar do porquê eu era não mono pelo que eu acreditava de ideais, assim, sabe? Que mesmo se não fosse pela vivência, se eu chegasse a alguma conclusão de que eu não conseguiria viver a não monogamia, praticar a não monogamia, porque me machucava, o que honestamente não era verdade, eu só tava num momento sensível, foi o que eu disse, eu sempre fui não monogâmica. Eu ainda assim entrei num lugar de tipo, poxa, não, isso faz muito sentido pra mim, socialmente falando, porque acaba indo num lugar que é muito colaborativo, sabe? A gente entra nessa coisa que é menos individualista mesmo. A gente entra nessa coisa de, poxa vida, as pessoas elas merecem viver outros formatos de relacionamento e elas conseguem construir coisas incríveis nesses outros formatos de relacionamento. É o que eu acredito, assim, pra sociedade. Pra além de você, né? Não, e para além de vínculos sexuais amorosos também, sabe? Nesse caminho de, tipo, o que representa a monogamia, sabe? E sim. o que tá fora disso, que eu acredito que seja um caminho muito legal, entende? Para várias outras pessoas também. É, isso que eu ia falar, tipo, pra além de você, nesse sentido, de, tipo assim, independente da sua experiência, você acredita que isso deveria ser possível não só pra você, mas pra todo mundo, tipo assim, né? Pra todo mundo que quer viver isso. Sim, e que você possa, enfim, ter várias outras coisas, enfim, respaldo político, legal, etc. E como você pode construir uma sociedade muito incrível, sabe, com isso. Então, é engraçado, porque a minha crise, eu tive que puxar pra um lado de calma, eu tô passando por um momento sensível, junto com, mas isso faz sentido, se eu decidir que eu não quero praticar mais isso, porque não tá me fazendo bem, tudo bem, mas ainda é o que eu acredito. Faz sentido. E a sua? Então, pra mim, faz um tempo já que eu tive a maior crise, né, pra mim, sabe? E eu acho que a maior crise foi, assim, sem entrar muito em detalhes, mas você sabe da história, e eu e ela, a gente se machucou muito, né? Nós dois ficamos muito machucados no processo. E eu acho que depois de eu ficar machucado, eu tive esse lugar de ter que me retrair. Sim. E entender que, tipo assim, a não monogamia, pra mim, não necessariamente tem a ver com ficar com várias pessoas e etc. E sim, a forma como eu me relaciono. Não necessariamente, sabe? Tanto é que eu acho que eu fiquei 1 ano e meio sem ficar com ninguém, né? Eu acho que foi até mais que 1 ano e meio. Sem ficar com ninguém, porque eu tava realmente... Aquilo ali me machucou muito. E eu me resguardei muito. Sim. Mas eu acho que durante esse 1 ano e meio foi um processo de entender, tipo, tá, ok, eu ainda sou não monogâmico, isso ainda faz sentido pra mim, mesmo que eu não fique com pessoas, mesmo que eu não tenha, tipo, sabe, as relações, porque eu estou emocionalmente indisponível nesse momento que eu tô me recuperando. E aí eu acho que esse foi o momento de crise, assim, foi assim que eu passei por esse momento de crise. E aí teve o outro momento, que é o momento político. Aí o momento político eu acho que veio já num momento diferente, que eu já tava recuperado, entre aspas, né, tava terminando a minha recuperação, recomeçando a sair com pessoas. Pra mim, esse movimento político fez muito sentido porque veio também com várias questões
né, outras questões políticas que eu comecei a pesquisar e me inteirar e etc. Uhum. E aí eu acho que fez muito sentido porque, tipo, eu tava mudando de emprego, eu tava num outro momento da vida pessoal, de carreira, de amigos, etc. E eu comecei a ver ao meu redor como que era difícil para as pessoas pagar as contas, sabe? Sim, é. E aí eu comecei muito a pensar nessa questão da comunidade, tipo, por que a gente vive só em dois? Por que pagar a conta é tão difícil? Por que a gente, a rede de apoio, sabe? Tipo, óbvio, assim, sem falar nomes, mas a gente tem um afiliado e a gente vê o quanto a rede de apoio é importante Sim. pra cuidar dele e tal. E aí eu fiquei me perguntando muito isso, sabe? Puta, mas isso não tem a ver só com relação afetiva. Isso também tem a ver com a forma como a gente vive em sociedade, sabe? Se organiza, né? Isso, exatamente. Como a sociedade se organiza. E aí eu acho que foi o quarto momento, assim, que me fez dar o clique de tipo, ok, é isso mesmo, sabe? Sou não mono porque isso faz sentido. Exatamente. Que foi esse quarto momento que é tipo, cara, isso faz sentido pra mim não só no... Que é o que você falou, né? Não só no nível pessoal meu, individual, da minha experiência, e sim social. Eu acho que isso daqui é um negócio legal pra uma galera. A gente talvez, só o fato de falar sobre isso já talvez seja algo que motive pessoas a testar formatos diferentes de vivências e de organização social e etc, né? E aí é engraçado, porque eu fico pensando, né? Já mudou tanto não o fato de me reconhecer no mono, mas assim, os motivos que fazem eu entender essa minha identidade. E já mudou em tantos aspectos, assim. Claro que eu tenho um pouquinho de resquício de tudo que passou lá atrás, sabe? Tá aqui junto comigo com essa Paola de hoje em dia. Mas mudou bastante um pouco como eu me reconheço, não mono, assim. Eu fico pensando da Paola velhinha, sabe? Tipo, Sim. vai ser um negócio muito doido, assim. Eu acho que aí, por exemplo, talvez a rede de apoio pegue muito, sabe? Sim. Vai pegar, na verdade, essa rede de apoio é um negócio que, meu, não só no sentido de saúde, de cuidado, mas também de amizade, de trabalhar a É, sim. parte emocional. O social, né? Tipo, Sim. não sei, a gente vai descobrir. Não sei como é que vai ser, vamos ver. Isso aí a gente vai acabar descobrindo com a vida. Mas é interessante, porque no final das contas, claro que tem as suas dificuldades, né? Mas eu acho que, independente de ter os seus momentos complicados, também tem os seus momentos que são muito gostosos e que, cara, você tá nas nuvens de tanta felicidade. Sim, não, e todas as histórias que a gente viveu, né? Histórias muito bonitas, assim, de tipo, a gente teve conexões muito fortes com muitas pessoas, a gente ainda tem algumas, né? Digo mais, inclusive com amigos. Só o fato de ter essa troca, tipo, já é um carinho que eu vou levar comigo, assim, sabe? Pra vida toda, sabe? E como a gente pode concluir isso? Cara, não sei nem se tem uma conclusão, na verdade. Eu acho que a ideia dos devaneios, eu não sei se é pra ter uma conclusão, né? Eu acho que é mais pra gente falar várias paradas e esperar que isso reflita em alguém, acho. Eu acho que sim. Eu acho que no fim realmente não tem conclusão, mas eu acho que isso pode conversar com muita gente que tá se perguntando aí, sabe? Cara, por que eu sou não mono? Tá aí, ó. Algumas das coisas podem ser essas, sabe? Não, e tem um ponto importante, eu acho, que é assim, isso... A gente fala um pouco disso, né? Esses são os nossos motivos. A gente não é detentor da razão, nem nada do gênero. Então, tipo, pra cada pessoa eu acho que vai bater diferente. E é por isso que eu acho que é importante ter várias vozes diferentes, com recortes diferentes, falando sobre não monogamia. Claro. Pra que cada um se identifique com quem conseguir se identificar, sabe? Claro. A ideia do devaneios, eu acho que de forma alguma é pra passar uma orientação de tipo, olha, isso daqui é um guia. Não é. Sabe, tipo, isso daqui é um guia, então é assim que a gente fez, você pode fazer assim também, sabe? Uhum. Não, a ideia é o oposto disso, é tipo assim, ó, foi assim que a gente fez. É o oposto Se total. fizer sentido pra você, legal. Ótimo. Se não... Procure a sua turma que faça sentido. Exatamente, é meio que isso. Cria a sua turma. Exatamente. É mais nessa pegada. Então basicamente a gente espera que com esse episódio vocês tenham visto talvez um ponto de vista diferente ou talvez tenha batido em algum lugar em vocês pra vocês refletirem a verdade de vocês, sabe? Então é isso. Beijos!